que não é Revit que resolve os problemas, não é a ferramenta. Ou seja, o Revit, AutoCAD, se você desenhar na mão ainda, o papel, né, assim dizendo, e a caneta ou a lapiseira é uma ferramenta. E aí evoluiu, né? AutoCAD, Revit, ArchiCAD, etc, etc e tal. Por que a gente pegou esse projeto? E aí eu fugi um pouquinho de tudo aquilo que a gente caminha, que é mais na parte técnica. Esse aqui tem ali a construção dele num sistema simples, assim dizendo. Não importa aqui da forma, né? Nesse tema que a gente entrou aqui, e agora eu estou entrando em partido arquitetônico ou conceito, né, da forma que você quer encarar. Mas olha a resolução do projeto, que interessante. E aí, o que, que é? É a clareza do arquiteto quando ele entende, claro, né? Vem do cliente, o anseio do cliente, o desejo do cliente, a perspectiva que o arquiteto tem sobre a parte técnica, e como ele consegue aplicar isso. Olha que legal esse projeto. Não estamos entrando naquela situação que a gente sempre gosta de entrar, de técnica, e que aqui tem um grande vão, e que aqui o pilar X, Y, Z. Mas olha a resolução, que interessantíssimo, cara. É simples até, os acabamentos são simples, a gente, aqui no Brasil principalmente, a gente gosta muito, né, do cimento, né, aparente ali, né, do piso, né, de cimento queimado. E aqui a gente vê que não tem tanta interferência, não tem aquele corrimão, por exemplo, de vidro, é apenas uma grade, tem umas portas bonitas aqui que eu acho muito interessante, mas no geral é simples o projeto, mas a organização arquitetônica, tá vendo? Uma fachada simples, né, material simples, a organização arquitetônica é que diz tudo. Vamos dando uma olhadinha, olha que planta fantástica, que ambientes que ele criou, né? Tanto de trazer a arquitetura, essa é a grande função, né, de você abrir grandes vãos, de trazer a arquitetura exterior para dentro, né, e ter essa conversa de dentro para fora também, transmitir isso, né, a sensação que o usuário daquela casa vai ter, né, ou do proprietário, do usuário, assim, que você deseja escolher. Mas a gente fala usuário porque pode ser um edifício público, pode ser, né, uma residência, um prédio de escritórios, etc e tal. E olha como ele valorizou isso. Olha que interessante, ó. Vamos dar uma olhadinha. Olha que imagem fantástica, né? Como ele enquadra a paisagem, mas enquadra o principal, que é trazer esse verde. Ele fez questão de não ter um verde, deixar a casa mais seca, assim dizendo, por dentro, mas como tem essa grande sensação, né? De trazer o que está lá fora para dentro. Essa é a sensação, é o que do arquiteto, né? Esse é a sensação que o arquiteto quis levar e é super sofisticado nesse sentido para o cliente. Porém, não tem materiais, acabamentos fantásticos, um sistema construtivo totalmente diferenciado, grandes vãos. Não tem isso, mas tem a sabedoria do arquiteto, né, o que ele tem de repertório e o que ele pode fazer com os espaços, ou seja, sentir os espaços. Isso é muito, muito importante na arquitetura, sentir os espaços. Vamos caminhar mais um pouquinho, mas olha a simplicidade, mas o efeito fantástico. Bom, ele tem aberturas, né, grandes, acho super fantástico isso. E essa abertura, olha que interessante, está para dentro da casa, né? Então, aquela portinha de madeira que a gente vê, né? Vamos entrar no ambiente, a gente vê aquela porta de madeira, nessa casa não tem. O arquiteto pode trabalhar isso? Pode, a gente vê esse tipo, né, de esse tipo de caixilharia aqui, ó, muito comum no acesso, por exemplo, de uma varanda ou de um acesso da sala para
uma área externa, da cozinha para uma área externa. E aqui ele fez na parte interna da casa, abriu grandes vãos, fechou com portas de correr, né? Transparentes, isso é muito interessante. Para ter a privacidade, ele tem ali, é lógico, né, a cortina, mas é difícil a gente ver isso. Imagine essa casa toda aberta. Você tem grandes espaços, olha que interessante aqui, ó, a gente vê em cima, ó, né, lá no fundo, o mesmo sentido que a gente tem aqui de portas. A gente tem essa claridade da casa inteira. Isso é muito legal. Isso é o que do arquiteto ali. Opa, vou fazer isso para causar esse efeito, para que essa casa tenha ao mesmo tempo privacidade, mas ela seja toda aberta para ela mesma e para o quintal. Olha que interessante, cara. Muito bonito. Por sinal, a simplicidade é o que nos chama a atenção, né? Para o arquiteto chegar nessa simplicidade é muito difícil, né? É muito difícil para você entender a cabeça do cliente, falar para o cliente, falar assim, ó, o seu projeto vai chegar nesse ponto aqui. E isso é muito legal. Quer ver? Vamos caminhar. O jardim, olha a cozinha bem encaixada ali. Quer ver? Ó, vamos chegar na planta, vocês vão entender o que eu estou falando. Muito legal. Quer ver? Ó? Vamos dar uma olhadinha. Legal que ele dobra o pé direito aqui, faz ele praticamente triplo, né? Porque a gente tem, ó, um pé direito duplo aqui, ó. E aí depois a gente tem um triplo aqui, né? Na verdade, a medida total é tripla. Muito legal, né? Muito interessante. Claro, né? Tem ali toda uma preparação para isso e tem todo um estudo com o cliente, porque você deixa a residência com bastante níveis, né? Com bastante patamares. Então, tem que vender essa história para o cliente, né? Tem que vender isso para o cliente. É legal, legal, né? Isso é muito bacana. E o arquiteto conseguiu conceituar, fazer com que esse conceito prevalecesse e teve ali um resultado fantástico. Olha que interessante, ó. Olha lá, tá vendo? Que a gente vê aqui ó, a casa, né? Você tá no mezanino aqui, ó, e a casa está aberta para a parte de baixo, né? Para aquele, por exemplo, aquele outro ambiente. E ela vai subindo, ela sobe, essa parte aqui é na cobertura ainda, né? Tem que ter um lazer em cima, etc e tal. E ó, vamos caminhar mais um pouquinho. Ele trabalha, né? Ali os corrimão, né? O parapeito, para que tenha todo esse efeito, iluminação superior. Muito interessante, simples, mas um volume grande de construção, um volume grande para ele justificar ali para o cliente dele. A integração da casa é que é fantástica. É isso que me chama muita atenção, que eu acho muito bacana. Um pé direito triplo ali, no último pavimento, isso é quase 4 vezes, né? Muito interessante, ó, a cozinha toda integrada, muito legal. Vamos ver mais detalhe aqui. Olha que interessante, né? Essa parede, muito legal também na frente, né? A gente faz muito exercício desse tipo na faculdade, né? De ter, né, um grande volume atrás, depois ter um outro volume na frente, essa composição, né? Não é à toa que esse trecho aqui, ó, que toda essa composição, ela é harmônica, tá? Dentro da arquitetura, dentro desse ambiente, dentro dessa fotografia. Por que que o fotógrafo pegou isso aqui? Porque isso aqui é harmônico, né? Tem essa relação de sombra, tem essa relação do exterior, do interior, a relação de altura com a altura da parede, né? Essa relação também aqui. O olhar é harmônico, sacou? Por isso que ele focou bem nessa foto, faz toda a diferença essa parede. Aqui também eu achei muito interessante esse fechamento de cortina, eu adoro cortinas, esse fechamento de cortina é, na cozinha e ela é toda integrada, né, de piso-teto, você não vê aqueles vazios, né, que a gente vê muito, às vezes em cima do armário, etc. Acho fantástico isso, o arquiteto encaixou, né, a cozinha ali, acho muito legal isso. E, meu, vamos caminhar aí, ele dá essa atenção, imagine o volume, né, você entra, você está embaixo na sala, você vê a casa, né, um grande volume da casa em cima, isso é muito legal. Iluminação simples e com um efeito fantástico, né? Ele valorizou isso. Olha que imagem legal, né?
Que imagem bacana. Quer ver, ó? Vamos dar uma olhadinha, vamos caminhar um pouquinho mais. Olha que interessantíssimo. A gente vai para a planta na casa. Olha a simplicidade. Cara, para o arquiteto, eu acho fantástico isso daqui, ó. Ele organizou a casa, organizou todo o conjunto da casa funcional num único setor. Isso é muito legal, é conceito de arquitetura. Cara, eu amo falar de arquitetura, eu amo falar disso. E quando a gente vê um projeto de sucesso, assim, um projeto legal, a gente faz questão de estudá-lo e deixá-lo isso na nossa memória, porque isso é muito importante. Lá na frente vai cair para a gente desenvolver um projeto desse tipo. E o que é mais interessante é que o projeto não é tão robusto, assim, como dizendo, largo, né? Ele tem um comprimento legal, mas olha que interessante, se você olhar aqui para nós do Brasil, ele está muito semelhante ao lote brasileiro. Muito, muito semelhante. Eu fiquei até encrencado, falei, será que a gente consegue resolver isso no nosso lote, né? Na nossa cidade? Consegue, cara. Pior que consegue. Viu? Vamos caminhar mais um pouquinho. Aqui ele tem um pé direito duplo no mezanino. É interessante, né? Tá vendo? Ele criou. Aqui ele tem ali o dormitório voltado para frente. Tem até um recuo aqui, tá vendo? Eu fico pensando nisso também, né? Eu fico pensando, cara, e a aprovação? Se fosse aqui no Brasil, por exemplo, um projeto desse, como se daria? Daria para ser aprovado? Daria, tá, gente? Daria sim. A gente tem uma legislação que, ó, vamos caminhar mais um pouquinho. Muito legal o projeto, que é mais ou menos assim, ó. Por exemplo, eu estou na cidade aqui de São Caetano do Sul, ABC Paulista. O limite para uma residência é 12 metros. Olha que interessante, né? Vamos contar assim, ó, 3, 6, 9, 12. É legal, né? E aqui a gente tem o pé direito duplo, então contar que seja 6, né? Com mais 3, 9, e aqui ele está vazio, ó. Então ele não considera isso como pé direito, né? Como área coberta, como, assim dizendo, uma parte computável, né? Dentro da legislação, né? Uma parte onde a prefeitura conta como altura, né? Considerada, né? Tanto que ele tem um recuo, né? Na parte do fundo e tal, mas ele passaria exatamente na proporção de um projeto de prefeitura. Muito interessante isso, né? Eu sempre fico matutando isso, como que ele resolveu isso e tal. E o que é legal também é que ele não abriu aquele miolo central, né? Que geralmente a gente vê nos projetos, né? Que a gente faz uma planta onde tem um vazio no meio aqui. Ele resolveu de uma outra forma. Isso é muito legal, cara, para a gente entender. Como eu volto naquela questão. Lógico, tem que ser estudado com o seu cliente isso. Isso é muito importante, tá? Muito legal, né? Esse projeto, a gente fez um vídeo mais longo, mas vale muito a pena, né, estudar esse projeto, que é muito interessante ali, ó. Esse é o conceito, né? As escadarias, ó. Esse é o grande conceito, na verdade, são as passagens, né? Deixa eu só voltar e firmar. É as passagens, ó. Esse é o conceito da casa, conceito, né, na qual o arquiteto partiu o princípio ali para resolver todo a distribuição da casa. Tá vendo como a circulação resolveu a arquitetura? Muito legal, né? Certo? Deixa seu like, compartilha, se inscreve no canal, YouTube, Plataforma Matriz, TikTok, Plataforma Matriz e também aqui no nosso Instagram. Um grande abraço, fique com Deus.